Olá, meu nome é Geraldo. Eu estou aqui nesse vídeo, mais uma vez, representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370. Então, é sempre um prazer, estar aqui para podermos estudar juntos mais algumas questões do Livro dos Espíritos. Como nós fazemos em todas as nossas oportunidades, os nossos encontros, antes de nós começarmos as nossas reflexões, vamos primeiramente aí, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Celestial, também ao Mestre Jesus, a todos os nossos irmãos que estão aí à nossa disposição para nos proteger, nos envolvermos em muita paz, muita luz, muita serenidade, para que nós possamos ter as nossas mentes abertas para poder compreender essas verdades que nos são trazidas aqui por esses irmãos tão veneráveis, né? Então, diante disso, vamos começar aqui as nossas reflexões, e na noite de hoje, à noite, porque eu estou fazendo esse vídeo agora à noite, nós vamos falar do espírito. O espírito protetor está ligado ao seu protegido? Essas são as questões 494 e 495 desse tema, que vai tratar desse tema aqui no dia de hoje. Na questão 494, Kardec interroga aos espíritos o seguinte: o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? A resposta dos espíritos foi a seguinte: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Então, Kardec aqui nessa pergunta e na resposta dos nossos irmãos do plano maior, fica esclarecido a nós que essa ligação do anjo da guarda, dos nossos anjos da guarda conosco, ela é uma missão, mas não é uma condição de fatalidade, Porque como os nossos anjos da guarda, eles são espíritos superiores, Pode acontecer que em algum momento eles recebam alguma missão, Então, eles se afastam de nós, mas imediatamente outros nos substituem. Outros os substituem para que nós possamos estar sempre, ou ter sempre à nossa disposição esse nosso irmão para nos ajudar. E nessa condição de aparecer uma missão para esse nosso anjo da guarda, essa possibilidade, fica claro para nós aqui que no plano espiritual as coisas são bem dinâmicas, e diga-se de passagem, muito mais dinâmicas do que aqui na Terra, Então, por isso que pode acontecer, desse nosso irmão protetor receber alguma missão em algum momento, então ele se afasta, mas imediatamente, como já foi dito, outro irmão vem e o substitui para que nós não fiquemos desprotegidos desse irmão, desse amigo espiritual que nos protege e que nos inspira sempre às boas ações. Na questão 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandona o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Ou seja, então aqui, entendendo a questão, Kardec pergunta, olha, o espírito protetor, ele abandona o seu protegido, se o seu protegido está sendo rebelde
aos seus conselhos, então ele vai e o abandona? Os espíritos responderam o seguinte: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Então, nós aqui invariavelmente fechamos os ouvidos para os nossos anjos da guarda. Normalmente, invariavelmente, nós não damos muita atenção a essas intuições, a esses conselhos que vêm na nossa consciência, né? Muitas vezes, quando estamos refletindo sobre algum tema, vem aqueles starts, assim, né? Aquelas ideias, e que é para nós continuarmos as nossas reflexões neste caminho, mas invariavelmente a gente foge, principalmente se não é algo que vai nos satisfazer, né? Vai satisfazer as nossas vontades, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então a gente tem uma tendência a se afastar dessa condição. Mas enfim, Kardec trouxe aqui, nessa resposta, uma mensagem, diga-se de passagem, muito bonita, de Santo Agostinho e de São Luís a respeito desse tema dos anjos da guarda. Essa mensagem ela foi publicada em uma edição da Revista Espírita, mas Kardec a colocou aqui nessa resposta. Então, como ela é um pouco longa para nós lermos aqui, né? O nosso vídeo aqui tem que ser curto, mas fica aqui a sugestão para sempre nós, sempre que nós pudermos, que a leiamos, para que possamos estar nos situando aí com essa condição dos nossos anjos da guarda. Mas vamos passar aqui sobre alguns tópicos, rapidamente, que consta desta mensagem. Depois nós vamos lê-la na íntegra, e aí as coisas ficam mais esclarecidas, ficam até melhor ainda. Mas aqui vamos passar por alguns tópicos rapidamente. Ela começa dessa forma, né? Santo Agostinho e São Luís dizendo assim: pelo encanto e doçura, essa relação é uma doutrina. Olha só que legal. Essa relação, ela é tão encantadora, ela é tão doce, que ela se torna uma doutrina. Eles nos convidam também a refletir se não é consoladora a ideia de termos junto de nós amigos que nos são superiores a nos proteger, amparar e nos ajudar na condição de ascensão ao bem. Então, vamos refletir isso aí, se não é uma condição muito consoladora, uma condição muito divina. E também é colocado lá, é Deus que coloca esses irmãos do nosso lado para essa missão, que para eles é penosa, né? Afinal de contas, são espíritos superiores, os nossos anjos da guarda. Então, eles ficarem aqui nos protegendo, para eles, pela condição, né, é uma coisa penosa, mas é Deus quem coloca esses irmãos ao nosso lado. Eles citam também, eles estão sempre conosco, mesmo que estejamos caminhando por lugares de devassidão, seja nos cárceres, nos hospitais, na solidão e etc. Então, onde quer que estejamos, os nossos anjos da guarda estão nos acompanhando. Não podemos os ver, mas nossa alma o sente quando ouvimos os seus ponderados conselhos. Então, quando nos colocamos numa condição de boa vontade de ouvir aos nossos anjos, né, esses conselhos maravilhosos que eles nos dão, nós os sentimos na nossa alma, né?
É uma coisa muito forte. Se conhecêssemos essa verdade, estaríamos livres de tantas dificuldades. Se nós realmente entendêssemos essa condição e prestássemos atenção e fizéssemos valer essa coisa divina, né, que temos na nossa vida, nós estaríamos livres de muitas dificuldades, nós estaríamos livres de muitos envolvimentos espirituais, né? Muitas vezes somos envolvidos por irmãozinhos inferiores que ainda, não que eles sejam maus, mas eles são espíritos que ainda não conhecem, ainda estão na condição da ignorância e estão nos perseguindo. Mas se nós nos valêssemos dessa doutrina dos anjos da guarda, muitos empecilhos com esses nossos irmãos, muitas dificuldades nós deixaríamos de ter, se nós realmente conhecêssemos e dessemos a verdadeira atenção a esses nossos irmãos. Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Então, temos que interrogar, sim, ele nos diz aqui, São Luís e Santo Agostinho, vamos interrogar os nossos anjos da guarda, vamos estabelecer entre nós, entre eles e nós, essa intimidade de melhores amigos. Eles são melhores amigos do que os nossos melhores amigos aqui da Terra. Então, vamos estabelecer essa relação, vamos fazer com que essa relação fique mais próxima para o nosso bem. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Então, vamos ter uma relação sincera com esses nossos irmãos. Quando nós estivermos dialogando com eles, vamos dialogar com sinceridade, não vamos pensar que nós estaremos os enganando, porque não estamos. Nós não conseguimos enganar os nossos anjos da guarda. Vamos ser sinceros, como foi dito anteriormente aqui no item, vamos manter essa relação, uma relação de sinceridade, não de hipocrisia, porque não adianta, nós não vamos conseguir esconder nada. Vamos ser transparentes com eles, vamos reconhecer que nós ainda somos serezinhos difíceis e que estamos tropeçando sempre. É uma verdade, porque se não fosse assim, não estaríamos na Terra. Estamos constantemente errando, mas isso não impede que nós tenhamos essa boa relação com esses nossos irmãos, que sejamos sinceros, porque eles estão aí para nos ajudar. Mas vamos abrir os nossos corações para que nós possamos ouvir e procurar seguir os bons conselhos desses irmãos. Mas o que nós não podemos é ficar imaginando que nós conseguimos esconder desses irmãos as nossas mazelas. Não conseguimos, muito pelo contrário. Eles são os nossos companheiros, eles sabem disso, vamos ser sinceros com eles, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo que nós estamos sempre tropeçando mesmo, e que nós precisamos deles exatamente para isso, para que nós possamos errar cada dia menos. Não é que vamos deixar de errar, não vamos, isso é uma utopia, né? A não ser quando nós já atingirmos essa condição, né? De sermos anjos guardiães de alguém, né? Sendo nós espíritos puros, né? Ou espíritos numa condição superior, pelo menos, né? Talvez não espíritos puros, mas espíritos superiores a essa condição moral que nós temos aqui na Terra. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Olha só, não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais forte e mais felizes. São palavras de São Luís e Santo Agostinho, essas aqui. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar
que fazem com que todos os homens sejam médios, né? Lá no livro dos médiuns, Kardec, nas matérias colocadas lá na compilação, ele não diz, ele juntamente com os espíritos, não diz que todos nós somos médiuns. Talvez não sejamos médiuns numa condição ostensiva, né? Não sejamos médiuns audientes, psicógrafos, enfim, qualquer uma dessas médiuns de psicofonia, qualquer uma dessas condições mediúnicas ostensivas. Mas nós somos médiuns em função dessa comunicação que nós temos com os nossos anjos da guarda. E ela é uma relação direta. É uma relação direta entre nós e eles. E é uma comunicação verdadeira, né? Então, como foi dito aqui numa citações lá, quando nós nos colocamos à disposição e ouvimos, nós não os vemos, mas nós os sentimos. Então, vamos ter essa relação, vamos procurar nos atentarmos para essa condição dos nossos anjos da guarda e vamos valorizar essa condição. Vamos reconhecer que nós precisamos de ajuda e que nós temos esse amigo espiritual aí à nossa disposição para nos ajudar e nos aconselhar, e vamos procurar, né, ouvir, né, o que eles nos diz o máximo possível para que nós possamos sermos mais felizes, né? Então, aqui no final dessa resposta, tem um comentário de Kardec que também é bastante importante. Então, nós também vamos fazer uma leitura. Ele é menor, então dá para nós fazermos essa leitura. Kardec faz o seguinte comentário: nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, né, porque se são espíritos superiores, eles não têm como morada a terra, é de outros mundos que eles estão nos protegendo. Então, que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo a outro é menor do que na Terra separa os continentes. Então, para esses espíritos superiores, essa distância entre esses mundos, entre os mundos, não é nada. Ela é muito mais curta para eles, né, pela a condição de superioridade, a condição desses irmãos, essa distância é muito mais curta do que a distância que separa aqui na Terra os continentes, né? Então, ele continua: não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários? Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o da transmissão do som? Então, aí essa é a conclusão de Kardec, que se para nós aqui na Terra o ar, né, é o que transmite o som, é da mesma maneira essa distância, né, essa proximidade que se dá entre esses nossos irmãos anjos da guarda que estão em outro mundo, né, a nos proteger aqui onde estamos hoje no planeta Terra. Para eles essa distância é muito menor. Não há problema algum. Eles sabem manipular muito bem o fluido cósmico universal, né, para fazer essa relação, para fazer esta ligação, para fazer esta comunicação entre eles e nós. Então, veja
que grandiosidade realmente é essa condição dos anjos da guarda. E pensar que um dia todos nós chegaremos a esse nível, né? Nível de espíritos protetores de alguém. Seremos anjos guardiães, né? Então, é para isso que nós precisamos, então, compreender, trazer para dentro de nós essas reflexões. Não quer isso, não vai fazer com que nós nos transformemos em santos de hoje para amanhã, né? Que nos tornemos, né, espíritos espetaculares. É para que tudo isso venha fazendo parte do nosso interior, do nosso íntimo, na verdade, para que aos poucos nós possamos ir galgando essa condição, porque inevitável isto é. Um dia seremos espíritos muito evoluídos. É para isso que Deus nos criou. Lá atrás ele nos criou simples e ignorantes, mas com uma condição: sermos felizes. E para alcançar a verdadeira felicidade, somente evoluindo na escala espiritual. Ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência em me ouvir, e que essas reflexões possam ser de muita serventia para todos nós. Então, até o próximo encontro, e que Deus os abençoe, não somente a vocês, mas a todos os seus familiares, e que seus lares possam ser envolvidos em muita paz e muita luz sempre. Muito obrigado e até o próximo vídeo.